Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, numa correria, preparando a nossa noite do pijama, mas tudo para honra e glória do nome do Senhor. A correria é muito bom, porque o resultado da correria, se a correria é bom, o resultado da correria é melhor ainda, né? Nós estamos aí falando sobre o papel do líder, o perfil do líder nessa série de vídeos. E no vídeo de hoje eu quero meio que conversar com vocês a respeito do chamado. Eu havia dito que iria mesmo falar sobre o chamado e hoje chegou o dia. O perfil do líder você já sabe quem é o líder. O líder, vou repetir sempre para você gravar isso na sua memória, tá bom? E para quem está chegando agora no vídeo, também tá... tô entendendo do que ela tá dizendo. O líder do Ministério Infantil é a mente por trás de todo o processo, é aquele que lidera, comanda, motiva, inspira as pessoas, como vimos no vídeo de ontem. Nena, como é que eu sei se eu tenho chamado para ser líder, professor, coordenador do Ministério Infantil? Melinda, meu lindo, essa resposta eu não tenho para te dar, porque ao contrário de muitas outras pessoas que mistificam o chamado, fazem do chamado uma coisa assim, como eu descobri o meu chamado, como eu sei que eu sou chamado. Se eu te disser que eu descobri o meu chamado de um jeito ou de outro, eu não vou estar sendo verdadeira contigo, porque na verdade eu nem sei se eu sou chamada especificamente para o Ministério Infantil. Eu sei que eu sou chamada por Deus para servi-lo e onde eu puder servir, eu quero servi-lo. Eu comecei a trabalhar com o Ministério Infantil, eu ainda era uma criança, e não foi porque eu ouvi o chamado, aquela coisa mística, que Deus vem, como foi tipo com Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas. Não, nada disso. A minha irmã fazia a PEC na época e meus irmãos e eu, a gente ainda era tudo pequenininho. E o que aconteceu? Ela, para fazer lá a classe de 5 dias, essas coisas, a contar as histórias, fazer as EBFs, essas coisas que a gente sempre faz dentro da igreja, ela não tinha com quem contar, então ela chamou a gente mesmo, criança, para ajudá-la e confeccionar coisas, pintura. A gente fazia muito painel com tinta guache, cobria, a gente virava noites fazendo os cenários das EBFs, e daí ela começou a achar que a gente conseguiria contar as historinhas com fantoche. Criança, eu sou a mais velha dos mais novos, né? Então os meus irmãos que atuavam junto com a gente são todos mais novos que eu, e a gente fazia ali, a gente se esforçava, e ela falava, vocês dão conta, e treinava a gente ia pegando o jeito, e ela ia ensinando a gente a mexer com fantoche. E desse tempo que ela começou a treinar a gente, por falta de outras pessoas, por necessidade, ela começou a treinar a gente. Daí a gente foi fazendo histórias, contando histórias, sempre com bonecos. E depois eu fui me desenvolvendo na contação de história com personagem, né, assim, vestida, e contar histórias para as crianças. Então, eu não vou dizer para você que eu fui chamada pelo Ministério Infantil. Se eu fui chamada pelo Ministério Infantil, antes talvez de eu falar assim, não, Deus me chamou para isso, eu sei que a minha irmã me chamou. A minha irmã me chamou e a gente foi, e ela treinou a gente. Por isso é que eu te falo, se você quiser, você aprende. O que não dá é para se esconder atrás do chamado e falar assim, eu não tenho chamado para isso. Porque eu escuto, queridos, pessoas, pedagogas que trabalham por profissão, estão trabalhando com crianças pequenas dentro das escolas seculares e que tem coragem de dizer para mim que não tem chamado para trabalhar no Ministério Infantil. Enquanto as que estão aqui comigo hoje,
elas falam assim: Nena, eu não sei, mas se você me ensinar, eu vou fazendo. Os primeiros não ficarão bons, mas com a prática a gente vai aperfeiçoando. Elas vêm, elas falam: Nena, como eu tenho que dar essa aula? O que eu tenho que fazer? E eu vou dando as coordenadas e elas vão atuando. Então, assim, nenhuma delas reconhece assim: eu tenho chamado para o Ministério Infantil. Mas quer saber de uma coisa? Elas fazem um trabalho muito bom mesmo, melhor do que muitas que eu conheço por aí que alega, confessa ter sido chamada. Então, o que eu quero que você entenda, que Deus chamou a gente para o serviço da obra e não tem nada dentro da casa do Senhor que, se você não buscar com zelo, com dedicação, que você não consiga aprender. A Bíblia não diz assim que o reino dos céus é ganho por esforço? Exatamente. Ele fala assim: não, né? Ele está falando de ir para o céu, sim, mas aqui, ó, o reino que é de Deus, que a gente trabalha aqui na terra para estabelecer, esse reino também ele é feito com muito esforço. Você acha que quem tem o chamado é porque não custa nada para ele? O chamado é que todo mundo venera, né? Não, eu creio que todos nós fomos chamados, até porque todos os departamentos, todos os ministérios que as pessoas desenvolvem lá no templo com os adultos, elas podem desenvolver em prol do Ministério Infantil, mesmo que não entre aqui na salinha para dar aula. Então, a questão do chamado é esse: eu não fui chamada, eu sei que eu não fui chamada por Deus para ser líder do Ministério Infantil, mas foi com muito esforço, com muita dedicação. E olha só o que aconteceu. Através desse trabalho que a gente fazia com as crianças, a minha irmã treinando a gente, domesticando, não é domesticando que fala não, adestrando, nós éramos mesmo adestrados por ela. Falava: faz assim, assim, o boneco abre a boca assim. Tem gente aqui na igreja, tá, gente? Então vocês estão ouvindo umas vozes estranhas? Não são estranhas, viu? Não é voz estranha, não. Então, assim, ela foi mesmo treinando a gente. Ela foi falando: faz assim, faz assim. Resultado do que eu quero chegar. Não foi uma coisa que eu senti em mim, que eu vi uma luz, uma voz falando: eis que eu estou te chamando para o Ministério Infantil. Não, foi assim, ó, no empurrão, no supetão que a gente está aqui hoje trabalhando com criança. Eu não almejei, eu não desejei, eu não orei por isso. Eu não fiz orações falando: Deus, eu quero ser do Ministério Infantil, me capacita para o Ministério Infantil. Nada disso. As coisas aconteceram e eu só me coloquei na brecha, tanto eu quanto os meus irmãos. E hoje as pessoas que estão aqui porque sabem da necessidade de estar. E elas fazem isso aqui, ó. Não é fácil, mas elas se esforçam e entregam para Deus uma coisa assim, sabe? Tudo. Como é assim? Como é que eu vou oferecer para Deus algo que não me custe nada? Isso define bem a equipe que está aqui comigo hoje. São mães, donas de casa, trabalham fora, fazem isso aqui, ó, para dar conta do trabalho aqui, mas a gente trabalhando junto, eu treinando, coordenando, tem a coordenadora que facilita muito o trabalho. Então, queridos, olha, talvez você esteja escandalizado com o que eu estou te falando aqui, mas eu até hoje não reconheço o chamado específico de Deus na minha vida para o Ministério Infantil, mas eu aprendi a amar pela sensibilidade de saber que precisa de alguém, que alguém se importe, tá? Então, todo mundo pode atuar, todo mundo pode se esforçar, todo mundo pode superar suas deficiências, suas dificuldades, todo mundo pode transpor desafios, se quiser. Se você quiser, você pode ser líder, você pode ser professor, é só estudar. Quer ser líder? Pesquisa o que é ser líder. Quer ser coordenador? Aprenda o que um coordenador faz. Quer ser professor? Aprenda a ser professor, tá? E é isso daí que eu tinha para falar para você, esse vídeo de hoje. Qual
é o seu chamado ou como você descobriu o seu chamado. Eu só descobri que Deus me chamou para servir e onde o Senhor precisar que eu sirva, aqui no ministério, dirigindo o culto nos lares, dirigindo consagração, tocando no louvor, onde quer que Deus, sabe, queira que eu esteja, onde Deus nem é queira que eu esteja, porque Deus quer mesmo que a gente esteja ativo na obra. Onde precisar, na obra do Senhor, eu estou ali para me encaixar. Porque eu sei que a obra do Senhor é importante. Então, o que precisa hoje nas igrejas, dentro dos departamentos, é a pessoa ter a consciência de reino, ter a consciência de que ele é servo. Tá? E onde precisar do obreiro fiel, do servo fiel, a pessoa fala assim, eis-me aqui. E é isso que acontece aqui. Muitas pessoas falam, porque você é da área da educação, aí você tem essa facilidade. Mas se eu te disser que com 12 anos eu ainda não era da área da educação, eu ainda era aluna do ensino fundamental, né? E através do trabalho que eu fazia na igreja, é que as coisas foram encaminhando para eu estar na área da educação hoje. Não foi um processo inverso, eu não fui ser da área da educação primeiro, professora formada, pedagoga, filósofa, sei lá o quê. Eu não fui ser isso primeiro. Primeiro eu fui na necessidade, na consciência, trabalhar com as crianças e depois eu fui me desenvolvendo, estudando, aperfeiçoando, adaptando, pesquisando e hoje nós estamos onde estamos. Pois é, nunca reconheci esse chamado, sabe? Nunca reconheci, mas eu sempre estive aqui, sempre estive, sempre motivando pessoas, sempre agregando pessoas, inspirando pessoas e Deus tem abençoado. Então eu espero que eu não tenha chocado você com essa minha declaração, tá bom? Porque eu fico muito chateado quando as pessoas mistificam o chamado, sabe? Parece que ministério infantil é só para quem tem esse tal desse chamado. Pelo amor de Deus, não é não. Ministério infantil é responsabilidade de toda a igreja. Toda a igreja pode ajudar. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia. Deixa o seu comentário aí abaixo do vídeo. Nena, não entendi não. Nena, como assim? Pode me perguntar aí que a gente bate um papo legal. Me chama lá no WhatsApp pra gente conversar melhor sobre esse tema, tá bom? Fica na paz do Senhor e a gente se vê até amanhã. Tchau. Até amanhã.